Olá, meus irmãos, tudo bem? Paz a todos, bem-vindo a mais um Mevan Podcast. É uma ferramenta aqui do Ministério Mevan que é para trazer conhecimento, para desenvolver momentos e para apresentar para você pessoas relevantes que estão atuando em diversas áreas aqui na nossa região, em nossa cidade, enfim, aonde o Senhor nos apontar, estamos trazendo pessoas ilustres aqui. Sim, hoje nós temos aqui a querida Andréia Pera. Quem é essa mulher? Ela é a primeira dama aqui de um município próximo a nós, Balneário de Pissarras, e é uma irmã nossa na fé que tem muita coisa para compartilhar com a gente e a gente quer extrair o máximo aí dessas experiências, né, que acabam nos inspirando, que acabam nos desafiando e para muitos até, né, sendo motivo aí de seguir na caminhada. Então, queria passar agora a palavra para a Andressa para ela fazer uma apresentação mais aberta. Olá a todos, obrigado pelo convite, né? Fico muito honrada em estar aqui. Quero dizer que me sinto muito à vontade, né, com esse tema para falar um pouquinho da vida e de fé, que é algo que realmente nos move, e espero que a gente tenha um bate-papo aí muito legal e consiga transmitir isso para as pessoas de uma maneira muito positiva. Que bom. Olha só, gente, né, essa simpatia aqui carrega muita coisa, né? Carrega o quê? Carrega a mãe Andressa, a esposa Andressa, a articuladora Andressa, a primeira-dama do município Andressa e mais um monte de coisinhas, né? Que a gente quer entender como é que consegue se andar com tudo isso e continuar sendo essa mulher forte, essa mulher inspiradora dentro de uma comunidade local, mas também a região, porque sabemos que a Andressa tem inspirado muita gente, né? Com o seu exemplo também, né, acaba desafiando, acaba dando aquela mexida, né? Ué, como é que pode? E como é que pode? Explica para nós. Como é que tu consegue conciliar todas essas coisas assim? Pastor, na verdade, assim, não é algo que a gente consegue, né? É algo que a gente lida, né? Então, nem sempre foi assim. Hoje a gente consegue, talvez, lidar com os desafios e com essas várias funções, talvez de uma maneira mais madura, né? Deus me preparou para hoje estar com tantas funções e cargos. Nem sempre foi assim. A gente não conseguia lidar com tantas coisas, né? Mas hoje eu entendo o porquê de tudo que eu passei até aqui, para chegar até aqui e conseguir lidar, né, com todas essas funções. Conseguir ser essa resposta, né? Isso. Porque eu fico imaginando, assim, não deve ser fácil, né? Todas as funções da mulher Andressa, mas também da política, né? Da primeira-dama, que representa, né? Sim. Todo um segmento que está ali do lado do gestor, né? Que não deve ter pouco problema também, né? Porque na verdade é uma vida baseada em problemas, né? Hoje o prefeito de um município, ele tem que resolver o problema das pessoas. Então, e ele tem que dar a solução. Então, na verdade, nossa vida é baseada em cima de problemas, em encontrar soluções. Isso tudo é muito desgastante, né? Então, eu consigo hoje separar os meus papéis, tá? Da maneira que dá naquele momento, porque eu preciso, na hora, ser a esposa, né? Tem momentos que eu tenho que ser a mãe, tem momentos que eu tenho que ser a Andressa gestora, tem momentos que eu sou a Andressa, que é a presidente do partido, que é a coordenadora, né? E eu também sou uma munícipe, com direitos também, né? Com deveres e com direitos também. Então, diante de tantos papéis e diante de tantas situações a qual existe hoje no município, eu acho que ainda o mais importante é a mulher, né, que consegue talvez com sabedoria, que a gente vai lidando com as situações, para assegurar, né, um
um cargo, né, do meu esposo, no caso, para ele poder fazer isso com tranquilidade, né? Então, assim, a gente tem que estar apoiando, né? E ele sabe que ele pode confiar em mim em casa, que eu estou cuidando das filhas deles enquanto ele está fazendo o papel dele. Ele sabe que ele pode contar comigo como amiga, né? Então, eu acho que esse hoje ainda é o papel mais importante, né? Porque ele tem que estar com as emoções alinhadas para poder tomar as decisões da melhor maneira, né? Que isso reflita com resultados positivos para toda a sociedade. O partido que você começou a sua trajetória política é o mesmo? Hoje é MDB? Sim, sempre foi o MDB, né? Desde que eu me entendo por gente, que é assim que a gente fala, eu vivi no meio político, né? Meu avô foi vereador da primeira vez, aí depois veio meu pai, vários mandatos, né? Eu tenho alguns primos também, tenho parentes próximos. Sempre em Pissarras? Sempre em Balneário Pissarras e região também, né? E região. Né? Mas o maior momento foi em Balneário Pissarras e sempre no partido MDB, né? E chegou um certo momento que surgiu a oportunidade de a gente assumir esse partido, né? E fazer algo talvez muito maior, que foi onde chegou realmente a candidatura do Tiago e a eleição dele e a reeleição dele, né? Com uma votação histórica para Balneário Pissarras, né? Até o momento. Então, o meu partido de coração hoje é o MDB, é nele que eu me sinto tranquila e com liberdade para poder conduzir as coisas, né? Hoje eu sou o presidente do MDB de Balneário Pissarras, sou vice-presidente do MDB Mulher do estado de Santa Catarina. E como é que está a atuação? Porque nós falávamos em um outro podcast com a Juraci a respeito dessa questão da mulher na política, né? Também venho de parlamento e também era um problema, né? Assim, a participação, o envolvimento das mulheres, mas quando eu falo envolvimento, Andressa, eu falo realmente o envolvimento. Sim. Não é aquela mulher que é colocada nas nominatas para cumprir as cotas que são exigidas. Como existe, né? Como existe, a gente sabe disso, né? Mas não, eu digo aquela mulher que realmente tem esse olhar político, tem essa fibra, entende o lugar dela, né? A Juraci foi uma pessoa que com um histórico incrível, né? De vereadora, reeleita, vice-prefeita. Se deixou à disposição de ser candidata, mulher. Isso, então assim, ó, essa mulher. Temos em Pissarras, eu falo Pissarras, é Balneário de Pissarras. Temos em Balneário de Pissarras, porque eu percebo que isso é geral. Sim. Né? E as mulheres, elas se encolhem. Juraci falava, né, dessa questão de hierarquias políticas, né, de uma pressão que existe. Me fala sobre isso. Sim. Em Pissarras. Primeiro, mandar um grande beijo, né, para a Juraci, né, grande colega, né, de partido também, guerreira, mulher a qual inspira, né, muito hoje, né, de muita coragem, de muita força, né. Então, ela, em alguns momentos, me inspirou muito. E se hoje eu estou aqui é porque eu conseguia vê-la, né, com muita força, né, e muita ousadia, que é o que a gente precisa. A mulher na política hoje realmente é uma dificuldade, é uma realidade, né. E o meu papel hoje no MDB do estado de Santa Catarina tem como objetivo fortalecer, né, essa demanda para que a gente consiga colocar mais mulheres, né, na tomada de decisões. A gente sabe que onde tem uma mulher tem um olhar diferente, tem um carinho, tem um detalhe, tem algo a mais, né? A mulher é a mãe, é a cuidadora, é a esposa, né? Então a gente precisa das mulheres em todos os ambientes, não só nos profissionais, como também nos ambientes públicos, né? Mas hoje eu percebo, e os partidos, eles estão preparados para receber as mulheres hoje, eles precisam das mulheres, então eles não conseguem fortalecer também a chapa de uma candidatura, né?
Então, assim, mas eu percebo que as mulheres, elas estão muito ocupadas, né? A gente tem mulheres ocupando os grandes cargos em vários lugares. E elas têm uma demanda na profissão, elas têm uma demanda na família, elas têm filhos, elas têm a casa, elas têm o marido. Aí, participar mais da política, entende? Então, eu acredito que hoje, no ambiente a qual eu resido e que eu vivo em Balneário de Sarras também, principalmente em região, a maior dificuldade realmente parte das mulheres, né? E às vezes, quando a gente tem uma mulher aguerrida, com força, com coragem, em alguns momentos, sim, ela recebe algum tipo de impedimento, né? Então, a gente tem trabalhado isso muito também com os homens, em como a gente consegue receber essa mulher, porque nós precisamos dela na participação política e nos resultados. Realmente, é bem relevante a presença. Essa chave precisa mudar na cabeça da mulherada. Hein? Sim, precisa. Porque também tem a questão toda do casamento, né? Às vezes o próprio marido acha que por ser um ambiente muito masculino, que não seja um ambiente para ela, né? Então a gente tem que estar sempre colocando também toda a família no ambiente político, né? E para poder entender que é necessário. E a política ela tem que ser falada em casa, ela tem que ser falada na escola, a gente tem que fortalecer as crianças, a gente tem que fortalecer as meninas, para que elas possam participar. Eu tive muita sorte, né? Eu tive meu avô vereador, tive meu pai vereador, todos na política, e eles sempre me motivaram, nunca me impediram de participar. Muito pelo contrário, eles me pediam para ajudar. Então, para mim, tudo isso foi muito normal. Mas eu acredito que eu sou uma sortuda no meio dessa sociedade. Né? Fui uma privilegiada. Eu não fui impedida de fazer política, né? Então, mas nem sempre é assim. A gente tem mulheres abusadas, traídas, violentadas. E quando elas resolvem, de alguma maneira, transformar a vida delas através da política, nós temos que acolher ela nesse momento, né? Então, assim, eu vejo hoje que os partidos estão preparados para receber as mulheres, né? E as mulheres têm vontade de participar. A gente precisa fazer mais esse meet aí para poder ter mais mulheres nas candidaturas e até mesmo nos grandes cargos de decisões. Eu acho que ainda impera um pouco daquela cultura do tipo, assim como, né, nós que somos da fé ouvimos muito que política não é lugar de crente, né, ou de pastora, de liderança crente, evangélica, né? Eu acho que isso também ainda impera no inconsciente coletivo, né? Do tipo, olha, isso aí não é lugar para mulher, né? Não é bom, né? Sim. Tem toda a questão cultural também, né? Questão cultural, questão religiosa. Eu acho que agora, de um tempo para cá, tem se falado mais de política nas igrejas, né? E talvez realmente esse seja mais um passo, uma porta aberta para a gente trazer mais pessoas do bem, para poder fazer o que precisa ser feito. Eu percebi essa mudança, esse começo, vamos dizer assim, né? Porque eu acredito que mudar a cultura ainda vai muito tempo. Mas, assim, aonde deu um start, eu percebi que foi em 2016 que começou as igrejas, né? Eu me refiro às igrejas não em realmente botar a mão nesse arado. Sim. Porque até então era aquela coisa, não, né? Nós não somos daqui, nós somos do céu, nós vamos voltar para lá, é lá que nós vamos governar, é lá que nós vamos reinar com o Senhor. Então isso aqui tudo jaz do maligno. Mas aí, de alguma maneira, isso estava prejudicando a igreja também, né, pastor? Porque decisões estavam sendo tomadas que estavam, né, impedindo as igrejas de fazer o seu trabalho. Então, é necessário. Sim, tem que ter o envolvimento da igreja é necessário na política. E hoje a gente vê que essa porta está mais aberta, que as coisas estão acontecendo. Eu queria saber o seguinte, eu tenho uma pergunta aqui que fala justamente sobre a sua família, né, o papel importante nessa trajetória, como no caso hoje, né, o próprio Tiago Baldi, que é o prefeito. Qual é, eu estou sendo um pouquinho redundante, que eu queria ser mais específico, assim, né? Vamos lá. Qual é o segredo para manter esse equilíbrio? Porque eu sei que tu assim, eu consigo separar os papéis, tu falou há pouco, né? A gente tenta. Mas assim,
É tão simples assim? Não, não é simples, né? Nem sempre foi. Como eu falei anteriormente, eu passei por um processo para chegar até aqui. E eu acho que o acontecimento maior de tudo foi realmente conhecer Jesus de verdade, né? A política me trouxe essa aproximação da igreja, né? Eu precisava de um lugar a qual eu precisava alinhar os meus pensamentos, né? Descansar a minha mente, e foi na igreja, foi através de Jesus, foi conhecendo melhor a Bíblia, estudando, tendo essa intimidade com Cristo, que eu consegui ter entendimento de várias outras coisas. E é onde eu consigo ter talvez um equilíbrio e uma esperança, uma fé, entendeu? Uma fé a qual eu possa suportar todas as coisas. E quando essa relação começa com a fé? Meu avô, além de ser um grande político, né, ele é da Assembleia de Deus. Então, desde que eu nasci, ele sempre nos levou para a igreja. Então, sempre tive uma aproximação maior com o evangelho dessa maneira, participava da escola bíblica e nós adorávamos, né? Então, eu cresci num ambiente Essas cristão. sementes, então, já vieram desde pequena. Veio desde pequena. Daí, depois, na juventude, minha mãe católica, meu avô da Assembleia de Deus. Na juventude eu começo a namorar, né? Com o Tiago, que também é católico, mas nunca fiquei longe da igreja. Mesmo na igreja católica eu participava, eu servia, fui professora também, ensinei com o ensinamento que eu aprendi, eu consegui passar alguma coisa, né? Só que eu nunca me senti assim, esse não é o lugar a qual eu consigo me sentir à vontade para escutar, né, Deus de verdade, como eu sempre escutei. Eu sempre frequentei as igrejas evangélicas, todas. Eu gostava de ouvir a palavra, de ouvir como eles cantavam, o louvor, a forma como eles falavam, tudo aquilo me encantava. Mas eu frequentava uma igreja católica e tinha uma vontade de escutar algo diferente. Até que chega a política mais ativa na nossa vida, né? Tiago é prefeito, a pressão, né? As dificuldades, a nossa vida mudou muito rápido, assim, do dia para a noite, e eu me sentia muito aflita, ficava com o coração muito apertado, eu não conseguia dormir, eu dizia, meu Deus, como é que nós vamos resolver todas essas coisas de uma vez só? Me envolvia demais nos problemas das pessoas, e foi quando eu me entreguei de cabeça de vez na igreja e me declarei evangélica de verdade. Não, aqui é o meu lugar, é aqui que eu me sinto bem, é aqui que eu preciso estar, porque é isso aqui que vai equilibrar a minha mente, o meu espírito, a minha alma, o meu corpo, para mim poder conseguir fazer o que eu preciso fazer, né? E ali eu me aproximei demais de Jesus e da palavra. Tem muito a aprender, muito. Sou um nenenzinho, mas eu já sei que esse é o caminho, é isso que importa. Então eu tento levar tudo isso, né, com muita tranquilidade, que eu sei que as coisas vão dar certo, eu sei que até as coisas erradas que acontecem na nossa vida realmente é para o nosso bem, né? Então tudo isso me acalma, né? E hoje o meu objetivo na política, né, que eu estou tentando descobrir de fato qual que é o meu propósito aqui nesse ambiente que não é fácil, principalmente para os cristãos que querem seguir uma linha de princípios, mas eu entendi que o meu papel aqui é transmitir isso para as pessoas, de alguma maneira, e passar para elas talvez a verdade e o que eu descobri, né? E talvez elas tenham acesso mais fácil a mim e de alguma maneira eu consiga transmitir. E é isso que de verdade eu faço. E que te traz o equilíbrio. E que me traz o equilíbrio. E tu lidas bem com essa questão, porque o Tiago ele não é um prefeito evangélico. Né? A Andressa não é uma primeira-dama evangélica, ela é uma primeira-dama da cidade. Ele é o prefeito da cidade, logo, toda fé, toda religião é também representada por ele, né? Sim. Ele precisa ir lá, por exemplo, né? Ele precisa ir lá nas celebrações da igreja romana, ele precisa ir nas igrejas evangélicas e outros templos qualquer que haja e que ele seja convidado, ele precisa ir. Com certeza. Né? Então, e eu percebo pela tua fala anterior
que tu já chegou nessa maturidade e tu já entendeu o que tu representa no município, né? E sim, eu acredito que a tua fé acaba despertando nas pessoas, né? Saber que você é uma cristã evangélica e essa abertura que tu proporciona, eu me refiro a lugares, eu acho que isso é muito evangelístico. Sim, não, na verdade, né, pela lei o Estado é laico e a gente tem que cuidar, né, até com a lei, até a forma como a gente conduz as coisas, né, e eu já vi em outros momentos, outras gestões responderem processos por conta disso, infelizmente. Então, tudo que a gente faz, a gente tenta fazer de uma maneira legal, né, para poder fazer com que as coisas deem resultado, né, positivo. Tanto que nós instituímos, junto com os nossos vereadores, a lei. Hoje a gente tem o Pissarras para Jesus, que é um momento na qual a gente pode colocar uma música gospel, a gente consegue trazer as igrejas, lá tem uma associação, né? Então, assim, hoje o Tiago, ele tem esse papel, ele dá essa abertura, né? E ele confia no nosso trabalho, ele acredita em mim, ele acredita em Deus, acredita na fé que move, né? Que move as coisas. Então, ele dá toda essa abertura para a igreja, né? Fazer esse trabalho de uma maneira que a igreja sempre quis fazer. Eu acho que tem muito a se fazer ainda, muito a se fazer. Mas esses pequenos passos já são uma sementinha, como diz o pastor, para grandes coisas, né? Então, hoje a gente já consegue declarar publicamente que Pissarras é do Senhor Jesus dentro do gabinete, em eventos patrocinados pela gestão. Então, isso tudo alegra muito, muito, muito o nosso coração e é onde a gente tem aqueles momentos de trazer pessoas para perto e, de alguma maneira, poder falar um pouquinho da fé do nosso Jesus Cristo. Amém. Deixa eu ver mais o que temos aqui. Vamos lá. Assistência social de Balneário Pissarras. Quais são os maiores desafios que você encontra lá, né? Ao buscar transformar a realidade social lá de Balneário Pissarras? É a legalidade, né? E assim, ó, apesar de eu ser esposa do prefeito Tiago, tem certas coisas que eu não posso fazer, né? Então, a gente tem que respeitar a legalidade para poder transformar as coisas, a poder melhorar a vida das pessoas de alguma maneira, né? Eu consigo hoje entrar na gestão como coordenadora de campanha, qual eu fui, como presidente do partido e como esposa do prefeito Tiago. Mas nem tudo pode ser feito por mim. Apesar de saber das dificuldades, saber onde existe realmente a dificuldade a ser melhorada, então a gente não consegue. Então, tudo isso tem que ser com muita cautela e dentro da legalidade. Hoje, o que me trava muito, porque a minha vontade é de entrar no ambiente, de fazer as coisas, de falar que tem que ser desse jeito, é levar a família para ser acolhida dessa maneira, mas o senhor, através da igreja, também faz um projeto social maravilhoso e talvez o senhor entenda do que eu estou falando. Nem sempre ajudar, entendeu? A gente tem que saber fazer dentro da legalidade. Hoje, então, realmente, o que me dificulta Existe um rito, né? Existe um rito que tem que ser seguido, tem que ser respeitado. Quando nós começamos a lidar com dependência química, lá em 97, como é que a gente fazia? Só fazia. Sim. A gente pegava, a gente levava, se não dava aqui, dava lá. E, né, hoje, anos depois, quase, são 28 anos já nesse trabalho, então hoje existe um monte de obrigações, né, que vai desde de folha corrida, documentação, técnicos, exames, para mim poder receber. Sim. Né? E às vezes, eu acho que tu atravessa isso também. Sim. Às vezes o responsável, a família, ou quem quer que seja, não entende. Não. Então eles acham que a gente não quer receber a pessoa porque a gente é ruim. É isso mesmo. Que a gente não é de Deus. É né? isso aí. E, na verdade, não. Existe todo um rito a ser seguido, obrigações, exigências, legislação que a gente tem que respeitar. E esse é o caso
Também da Andressa. Mas hoje estar mais próximo da gestão também me trouxe muitos conhecimentos. Como, por exemplo, nós falando desse assunto, me lembrou algo que me tocou muito, né? Quando a gente ajudava aos moradores de rua, de alguma maneira, né? Fazia alimentos, levava até eles e fazia esse assistencialismo que hoje, olhando do lado da gestão, não é dessa maneira que a gente tem que fazer, porque a gente não vai estar ajudando aquela pessoa. Não é que você não possa dar um prato de comida para aquela pessoa, mas a gente tem que saber como fazer, porque nós temos que ajudar aquela pessoa, né? de fato, né? Então, esse tipo de conhecimento, estar mais próximo da gestão, me trouxe. Então, a gente também cuida com todo esse caminho. Não, é bem isso mesmo, Anderson. Eu me identifico muito com essa tua fala, porque o que a gente não pode, como eu acho que foi São Paulo proibiu, né? Acho que foi São Paulo, não estou bem certo, de pessoas doarem alimento, né? E deu uma repercussão muito grande, né? Não precisamos chegar a esse... Sim, esse extremo. Só que eu também entendo que a ajuda ela tem que ser para mudança. Sim. Não pode ser para permanecer naquele lugar, permanecer daquele jeito, né? Tem que sair, às vezes, para tirar a pessoa desse lugar, tem que dar uma apertada, né? Isso. Senão não que sai. tem que transformar, algumas situações têm que ser transformadas em leis, né? Para poder se cobrar de fato, infelizmente. E eu pergunto, também nessa situação apresentada agora, a fé agrega, ajuda, Com que certeza. traz também o equilíbrio nisso? Com certeza, né? Realmente a fé é que me move. Eu posso falar por mim hoje, com o coração aberto e cheio, como eu estou aqui agora ao seu lado, que é pela fé. É tudo pela fé, é por um propósito, é por um objetivo, entendeu? Que daí a gente sabe que pode vir a dificuldade que vir, pode vir as pedras que vir, a gente tem que chegar lá. Então, é a fé e a esperança que move. Amém. Aqui, essa daqui já foi. Hoje, mesmo sendo, né, a esposa do prefeito, essa mulher que atua na política há tanto tempo, né, ainda existem desafios a serem, barreiras a serem transpostas, né? E quais? Eu acho que quando a gente quer fazer mais, né, sempre vai existir barreiras e desafios, né? O importante é realmente saber onde a gente quer chegar, né? E vai encarando as dificuldades, sejam elas como for, né? Sempre dentro da legalidade, sempre dentro dos princípios. Não que isso seja fácil, né? Não é fácil lidar com tudo isso, mas é necessário. Eu aprendi que é necessário. No âmbito a qual a gente se encontra hoje, né? Nas funções a qual a gente tem hoje, realmente existem momentos que vem o desânimo, né? Que vem a fraqueza, que vem a tristeza. Nem todo mundo reconhece um trabalho. E é algo que nem sempre a gente vai conseguir eliminar todas as dificuldades, todos os problemas sociais, né? Então, tudo isso é uma barreira enorme a ser enfrentado. E quanto mais se faz, quanto mais melhora, quanto mais saúde tem, quanto mais a assistência social tem, quanto mais educação tem, mais as pessoas procuram, mais pessoas vêm, entende? Então, o desafio nunca acaba. Nunca acaba. Isso a gente está falando de gestão, né? Mas o que importa é que, o que é importante é que isso não acabe na rotina. A gente tem que entender que tem que estar sempre fazendo mais, né? Nunca está perfeito, a gente tem que estar sempre procurando melhorar mais. Até porque essa problemática, né? Ela é uma coisa viva, né? Que está sempre
sempre se desenvolvendo e aí sempre vai aparecendo novos desafios, novas necessidades, né? Sim. Agora, uma coisa, Andressa, assim, a gente já até pontuou isso em momentos atrás, a respeito dessa questão, dessa resistência que há, né, da igreja, agora especificamente, com relação a esse espaço público político, né? Eu tenho uma pergunta aqui que é o seguinte, qual é o papel da fé nesse equilíbrio? Como tu enxergas essa relação da fé e da política, né, dentro da realidade que tu contempla, e também a importância, né, o impacto de um líder político que mantém princípios cristãos em suas decisões. Eu não sei se chegasse a passar pelo legislativo, não, né? Não, eu nunca fui candidata. Não. Ainda, agora está surgindo novos desafios, né? Eu sempre trabalhei na política nos bastidores, sempre na parte da organização, né? Eu sou contadora de formação, então eu sempre fui chamada a ajudar na parte da prestação de contas, né? Sim. Então a gente fazia... Que muda a cada campanha, né? Cada campanha dificulta mais, né? Mas o papel do contador e do jurídico numa campanha, eles são excepcionais, né? Na verdade, existe muito mais por trás de uma campanha política do que, né, um simples pedido de voto, né? É uma instituição, é a abertura de uma empresa. Então, eu, por ter essa formação, sempre fui chamada a ajudar na prestação de contas ali, antes mesmo de me formar. Foi onde eu comecei a ter um contato maior com as campanhas, né, e gostar cada vez mais da política em si. Então, eu sempre atuei nos bastidores. Até que chega o momento que o Thiago deseja se candidatar e a gente precisa dar um passo maior, né? A gente assume a presidência do partido, muda algumas coisas. Balneário de Santos ficou 24 anos sem o MDB estar na gestão, né? Era ali outros partidos que comandaram. Vem Thiago, no MDB a gente ganha as eleições, né? E tudo isso me motivou muito. Só que voltando à sua pergunta, né? Como que talvez a fé e a espiritualidade podem talvez influenciar as decisões. Eu acredito que conhecendo cada vez mais a Bíblia, que é que deve ser, né? Deveria ser realmente a nossa tomada de decisão. Então, trazer um pouquinho dos princípios para a gestão e nesse ambiente que a gente pensa que é estressante, que tem muitas coisas erradas, talvez, que é o que a população pensa. Então, a gente tem que trazer um pouquinho desses princípios para dentro da gestão para poder transformar, para não ficar essa má fama do político, né, e da corrupção, e de que política é ruim, entendeu? A gente precisa trazer um pouquinho disso para dentro da gestão e da política para poder conseguir trazer mais pessoas boas para a política e ter oxigenação, né, nos mandatos, nos cargos. Então, eu acredito muito nisso. Só que nós estamos falando de uma minoria dos políticos que tem esse conceito, né? E de uma certa maneira, às vezes, pastor, eu sinto que hoje eu estou falando abertamente da minha vida religiosa e do meu amor por Cristo, pela Bíblia, pela palavra, pelas coisas que me motivaram, né? Mas não é sempre assim. A gente não consigo chegar nos lugares falando dessa maneira, que talvez a gente vai assustar aquela pessoa, mas a pessoa mesmo vai me julgar. Né? Tá confundindo como é que pode uma pessoa cristã misturando política. Então a gente tem que saber chegar, o senhor sabe muito bem do que eu estou falando, melhor, né? Que consegue ganhar tantas vidas, né? Na igreja, mas eu percebo hoje a minha dificuldade é essa, em como chegar, entendeu? Como poder, não assustando as pessoas, né? Mas sempre trazendo um pouquinho de princípios e dentro da gestão, dentro da política, dentro da forma a qual eu atuo dentro dos meus cargos. Por exemplo, eu preciso aproveitar
que a gente está no comando de mulheres, entendeu? Para falar para elas que elas não precisam ser mais que os homens, que elas precisam estar ao lado dos homens. Esse hoje é o meu maior desafio. Então, assim, eu uso um pouquinho da teologia da Bíblia, dos princípios da Bíblia, falando para mulheres da política, entende? Então, assim, transformar as palavras de uma forma com que eu possa trazer um pouquinho de Cristo nas entrelinhas, entende? E transformar isso, né? Então, esse é o meu desafio, se é que o senhor está me entendendo, sim, né? Sim. Então, assim, eu falo, vocês não precisam ser, brigar por mais direitos, talvez, que os homens, ou por estar à frente deles ou acima deles. A gente tem que ser mulher ao lado de homens. E também não aceitar estar atrás. Sim. Né? Então, essa linguagem, para mim, hoje, é difícil, mas aos poucos a gente vai tentando encaixar isso de uma maneira que elas não pensem que elas estão num culto, talvez, né? Mas que a gente possa trazer isso para o dia a dia. Sim, né? E de uma forma assim mais leve, né? Porque também existe, e aí eu volto a citar o inconsciente coletivo, uma certa resistência, né, à questão evangélica, até por causa dos nossos irmãos do passado, que eram mais incisivos e mais radicais, né, no sentido de, olha, aceita Jesus, senão vai para o inferno, e tá aqui, se tu não metia um panfleto, tu tinhas que pegar, senão tu não ia para o céu. Então isso acabou criando um inconsciente coletivo, né, negativo, e eu te digo porque eu cresci dentro disso. Isso. Então a gente tinha medo de Jesus, então, né? Então, assim, então ele eu vi que crente era burro, era pobre, era qualquer coisa pejorativa que tu queira colocar, né? Então eu cresci isso, de criança eu via isso, Sim. né? E depois somente quando eu atingi a maturidade, que aí lógico que isso não, a gente sabia que não era assim, e só mesmo depois que eu vim para dentro dessa trincheira evangélica que eu fui entender esse universo. Isso. Né? É isso então, então a gente tem aqui pessoas cultas, pensadores, enfim, tudo quanto é profissional a gente tem dentro das igrejas, né? E não é, né? Não vai para o inferno. Não vai. não é pecado, né? Mas colocar isso de uma forma que a pessoa compreenda é muito acolhedora, né? Isso. Tem que ser acolhedor, na verdade, não assustador. Até né? Também assim, Andressa, assim, eu acredito, a palavra fala que a gente não pode, né, esconder uma cidade em cima de um monte. Não tem como esconder. Verdade. Não tem como pegar o velador ou a lâmpada e colocar debaixo da cama. Sim. Ela tem que ser colocada num lugar que ilumina. E eu acredito assim que naturalmente isso acontece. Então, quando a sua postura, né, primeira dama, entendeu? Ela é exemplar. Em que sentido exemplar? Não fazendo separação, né? Tratando todo mundo igual. Isso. O prefeito, mesma coisa, né? Isso. Fui convidado para ir lá naquela fé, eu vou. Sim. Né? Como primeira dama, vou ali, vou lá. Justamente. As pessoas vão ver luz em você. Isso. Né? E logo isso já vai ser o próprio caminho, isso. Né? O caminho de luz, talvez, de aconchego, né, para as pessoas. Porque meu papel não é julgar ninguém. Não. Entende? Meu papel hoje, a minha função é acolher. Entender a dificuldade que ela está passando na Terra, entendeu? Para aí, assim, talvez se aproximar, ela sentir confiança. E aí sim a gente conseguir, entendeu? Levar ela talvez para uma religião, para uma igreja. Quando eu olho para uma pessoa que está talvez com algum problema ou sofrendo, passando por uma dificuldade, eu consigo entender por que ela está naquela situação, entendeu? Pela vivência que eu já tive e pela maturidade que a igreja tem me ensinado, né? Mas como que eu vou passar isso para ela? De que maneira? Então, primeiro ela tem que criar confiança e daí depois a gente vai acolhendo e eu já fiz isso algumas vezes. Sim. Num certo momento, quando eu estava me aproximando mais da igreja, entendendo toda essa espiritualidade, né?
essa verdade, eu me questionava. Mas por que, então, que o Senhor me quer aqui? Dentro desse ambiente. Dentro desse ambiente que existem muitas mentiras, que existe muita corrupção, que existem muitas maldades. A gente está generalizando, existem pessoas maravilhosas. Eu conheço, a maioria dos políticos que eu conheço são pessoas maravilhosas. Mas existe muito poder, existe ainda também, né? Então, eu tentando conhecer a Bíblia, conhecer mais a palavra, mas passando também num ambiente onde tem tudo isso. Então, me perguntei várias vezes, né? Mas só que foi onde eu consegui ter a resposta que eu queria, que é esse o lugar que eu quero você. Porque eu preciso de pessoas com entendimento, com uma iluminação nesse lugar para fazer um pouquinho, né? Para não ficar... Quando a gente não vai, as pessoas escolhem pela gente, não é assim? Então, eu entendi que o meu lugar é aqui, né? Não é talvez para mim fazer o papel que o senhor faz como pastor. Não, eu não sou pastora, né? Mas é para mim talvez dar um certo aconchego ou mostrar através do meu testemunho para as pessoas, né, o que é possível. Que através de Jesus, através da igreja, elas mudarem a vida delas para melhor. Então, e tudo isso é um processo, até para mim. E eu não quero sair disso porque eu estou aprendendo cada vez mais a como lidar, estou conhecendo cada vez mais, isso para mim é importante. Né? Então, e eu realmente queria que as pessoas sentissem isso, sentissem esse amor que eu sinto hoje, né? Essa vontade de estar mais próxima. Mas agora o desafio é como a gente vai fazendo isso, né? E por isso que eu preciso estar aqui, para aprender e depois a repassar. Que bom. Andressa, infelizmente, nosso tempo, o diretor já está ali dizendo, já acabou, a gente vai entregando mesmo quem está atrás das câmeras, né? Mas... A gente pode falar nome, sobrenome e CPF, né? Também. Mas foi muito bom te ter aqui nesse tempo, né? Pouco tempo, a gente vai precisar... de repente, se encontrar novamente, talvez lá em Balneário Pissarras. Com certeza. Né? E dar uma sequência a esse olhar, né? Que tu traz da política, né? da tua posição como primeira-dama, do apoio ao prefeito, né? Ao marido, à família, né? E poder, né? Manter essa chama também, né? Nessa mulherada que está por aí. É verdade. Quero te agradecer, né? O tempo que tu desse para nós aqui. Imagina. Né? Te franquio a palavra agora para tu te despedir dos nossos... Eu primeiro também quero agradecer, né? Não só por estar aqui, tendo esse tempinho com vocês, né? Agradecer também o seu papel na sociedade, porque foi através de pessoas como o senhor, né? Com templos como esse que vocês criaram, que eu consegui realmente encontrar o equilíbrio que a gente tanto conversou aqui. E que eu nunca mais quero perder. Né? E para isso, nós precisamos de pessoas como o senhor, né? Como o pastor Júnior, e de igrejas como essa que vocês construíram. Né? Então, eu tenho que agradecer muito, né? A esse papel que o senhor tem na sociedade. E a todos, muito obrigado, né? Quem quiser me conhecer mais, conversar mais, estar podendo me ajudar nesse compromisso que Deus tem confiado a mim, por favor, me procurem, né? E vamos juntos, né? Juntos com a igreja, juntos com a Bíblia e junto com o propósito, construir e fazer uma vida melhor para todos. É isso daí. Tem Instagram? Andressa Pera _. Aí, Andressa. Andressa Pera. O senhor tá fera, hein? E assessoria. Tá contratado. E você, querido irmão, querida irmã, que nos acompanhou até agora, por favor, não deixe de compartilhar com a família, com os amigos, com aqueles que você acha relevante ouvir aqui um pouco testemunho, pouco orientação, pouca inspiração de Andressa Pera, a nossa querida primeira-dama do Balneário de Pissarras. Então, e convido também para você ficar ligadinho aí nas redes e te encontro aqui no próximo episódio. Deus abençoe.